Revelar. Então não adianta você dizer, eu vou resolver isso com Deus e com Jesus no dia que eu quiser, porque não é assim. Esse dia só é quando Ele quer. Aí você diz, então que culpa tenho eu? Se eu não sei quando Ele quer me revelar, nem se Ele vai me revelar, que culpa tenho eu? Ninguém está falando de culpa, foi você que puxou esse assunto. Até aqui eu só estou falando de limitação. Eu só estou tocando a real. E dizendo que Deus não é possível sem revelação do Filho, daquele que disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa do mesmo caráter, das mesmas obras, das mesmas ações, do mesmo amor, dos mesmos gestos, da mesma compaixão, da mesma inexplicabilidade. Mas ninguém chega e diz, Jesus Cristo é o Senhor, como Paulo disse, não é dizer com a boca, não. É dizer com o coração, com convicção. Se não for pelo Espírito Santo, é o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. Ninguém diz de coração, Jesus é o meu Senhor. Sem ser pelo Espírito Santo, porque isso não significam palavras. Dizer isso significa se dobrar, se vergar, obedecer, se curvar e seguir. Isso é dizer pelo Espírito Santo, Jesus é o meu Senhor. Assim como ele diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Assim como ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem. O Pai está nele, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que faz sentido com tudo isso? Tudo me foi entregue por meu Pai. Não tem tudo mais importante do que essa revelação que é tudo. Você pode ter tudo. Sem essa revelação você não tem nada. Você pode não ter nada, mas com essa revelação você tem tudo. Foi o que ele disse no contexto antecedente. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos nas suas presunções e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai revela quem é o Filho revela quem é o Pai. Eu e o Pai somos um. Aí você diz, como eu perguntei há pouco, e que culpa tenho eu disso se ele não me revelou? Ninguém está puxando esse assunto, eu repito. Mas você está aí sentado diante de mim, ou deitado, numa cama, em algum lugar, no espaço-tempo. Você não habita um outro filosófico, você não é um espírito desencarnado, você é um ser humano aqui, no espaço-tempo, agora. Nesse momento em que você me vir, nesse agora em que você me ouvir e vir, ouvindo o que eu estou dizendo, ou seja, você não está partindo do nada a nada, você já está partindo dessa emulação das minhas palavras. O que já é graça. Porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui não tem um pingo de filosofia platônica, ou de aristotélica, ou de quem quer que seja. É a boa nova perene, a revelação perene e simples de Jesus. É o que eu prego, é o que eu falo, e os céus, a terra e os demônios sabem. Podem dizer qualquer coisa a meu respeito, só não podem dizer que o que eu digo não é o Evangelho. Nem os que mais me odeiam dormem em silêncio, porque não podem dizer o que ele está dizendo não é Evangelho. Podem me detestar por outras razões, mas o que eu digo é Evangelho.
Portanto, você já não tem nem por que dizer que nenhuma luz te alcançou, porque a luz do que eu estou falando está te alcançando. E o que está saindo de mim é luz. Luz. Eu estou falando a palavra eterna de Deus. Ela está viajando com todas as limitações da minha comunicação, mas é luz que está sendo falada sobre você, caindo sobre você, penetrando a sua consciência, a sua compreensão, o seu entendimento e também forçando você a admitir a sua limitação, chamando você para um estado de falência. Chamando você, eu repito, para um estado de falência. O indivíduo tem que entrar num estado de falência para começar a se tornar acessível à revelação. Enquanto você estiver na presunção da sua potência, potência filosófica, potência lógica, potência científica, você não vai chegar aonde eu estou dizendo, que só se chega quando a gente entra em estado de falência. Como Einstein disse sobre algumas das coisas mais importantes, é que ele deduziu: se enquanto eu me entrego ao pensar, frequentemente eu quase enlouqueço e nada concluo, quando eu descanso e às vezes até abandono a possibilidade de que aquilo seja objeto de alguma conclusão, subitamente eu sou assustado, porque já não estou pensando, sou pensado pela solução. O que ele diz aqui sobre física, astrofísica e teorias diversas é o que a Bíblia relata sobre tudo. Se Moisés não descobriu uma sarça, é uma sarça que falou com ele. Moisés, é uma coisa muito doida, um espinheiro falar com você. Abraão não concluiu Deus, foi Deus que chamou, falou com ele. Ouviu Abraão a voz. Os apóstolos de Jesus, ninguém veio. Ele chamou os que ele mesmo quis. Os que ele mesmo quis. Tudo provém de Deus. E você está recebendo hoje, mesmo que você tenha corrido e desligado, plof. Vamos supor que você desligou. Mas para esse que desligou e já não está me ouvindo agora, já não há mais alternativa. Ele desligou pelo incômodo que a luz do Evangelho provocou nele. Ou seja, ele já não pode dizer nada, ele perdeu a isenção. Ele já está em estado de fuga, perseguido pela revelação e não quer se entregar. Você que não desligou, que está aí, eu quero dizer uma coisa a você. Esse pode ser o dia sobremodo oportuno, o dia da grande revelação para a sua existência. Mas isso só acontecerá se você admitir a sua impossibilidade. Se você declarar a sua falência filosófica, teológica, psicológica e de todos os níveis para compreender, para empacotar, para fechar Deus em alguma equação de razoabilidade, e o mesmo se diga a respeito de Jesus. Se você não disser eu desisto de Deus, eu desisto de Jesus e da conclusão com a minha própria mente, porque inteligentemente você não concluirá nada sobre Deus nem sobre Jesus, e o que você pensa que concluiu não tem nada a ver com a revelação de Deus, tem a ver com a doutrinação da religião, de modo que você conhece tanto a Deus quanto pela doutrinação alguém conhece Alá, tanto quanto pelas Sharias alguém conhece Maomé,
E é mais fácil conhecer Alá e Maomé porque é uma revelação muito mais, é uma escrita, é uma proposta infinitamente menos complexa, mais simples, mais infantil, menos abstrata, menos transcendente. É um jardim de infância comparado com o que eu acabei de dizer. De modo que, pela razão, a única coisa a fazer é dizer: chega, não dá. Eu sou agnóstico até que Deus me revele quem Ele é, até que Jesus me revele quem é Deus. Eu não sei quem é Deus, por isso dizer que eu não sei quem é Deus é a coisa mais honesta que todo mundo que não é religioso consegue dizer. E os religiosos não conseguem porque eles têm a presunção de pensar que Deus cabe em lições de escola dominical ou em catequeses religiosas. Mas não conhecem, não sabem. E quanto menos o indivíduo não se considera falido, menos Deus na vida dele, porque Jesus disse: eu não vim buscar os saudáveis, os que concluíram, os que acham que fecharam o processo e o pacote. Eu vim buscar pecadores, doentes, seres inconclusivos, falidos, que admitem a sua relatividade. Esses são os únicos que podem me conhecer. Os que estão autodefinidos, fechados, os que são os mestres dos homens, esses cegos que se formaram e ganharam diploma de mestres e que são cegos guiando outros cegos, doutores em Deus, que nada sabem de Deus, do amor de Deus, da extensão da graça de Deus. Não sabem nada do Jesus, senão do que de Jesus se diz no grupo religioso que eles frequentam. Só conhecem o Jesus da escultura doutrinária religiosa do grupo denominacional, cristão no caso, que frequentam, mas não sabem nada. Não conhecem coisa alguma. Têm medo de morrer, vivem atormentados por pecados, angústias enormes, medos de enlouquecerem, ou o dia inteiro pensando que pecaram contra o Espírito Santo, ou que estão sendo amaldiçoados porque deixaram de botar dinheiro em algum gasofilácio, andam num limbo aflito. O que será que Deus está pensando de mim porque eu não estou cumprindo todos os ditames que me são estabelecidos pelo sistema religioso? É muita angústia, muita aflição cristã na terra, muito desespero, muita insônia, muita loucura, muita internação em clínica psiquiátrica, muito pânico, muita depressão, muita síndrome do pânico. Agora, muita vontade de morrer, ardente vontade de morrer, muito desejo de suicídio. Mas ainda assim, o poder estratificante das doutrinações religiosas que engessam pensamento, cérebro, emoções, entopem os sentidos dos indivíduos, é uma coisa tão poderosa que mesmo ouvindo o que eu estou dizendo, tem gente querendo encontrar aonde eu estou pecando e errando para não concordarem comigo. Como disse Jesus, para que porventura não ouçam com os ouvidos e compreendam, não vejam com os olhos e enxerguem, não entendam com o coração e venham a discernir. E então sejam forçados a se converter e por fim a virem a ser por mim curados. Por isso, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem,
entendendo, bloqueiam a compreensão porque não querem levar isso à conclusão que desembocaria na falência salvadora. Desembocaria na falência salvadora. Vinde a mim. É a mesma sequência, a mesma fala. No texto da Bíblia tem aqui um negrito dizendo vinde a mim, mas isso puseram ali na sociedade bíblica que imprimiu esse texto. O original não tem essas divisões, está tudo numa sequência. Por aquele tempo, Jesus falou isso, aquilo e disse também, vinde a mim. Todos. Tudo me foi entregue por meu Pai. E aqui ele diz, venham a mim todos. Que significa todos. Quais? Os que faliram. Os que faliram. O Evangelho é para os falidos. É para os que desistiram. O Evangelho é para quem diz, eu não sei Deus, eu não sei nada. Você crê em Deus? Não sei. Eu não tive uma revelação. Está tudo certo. Deus existe? Não. Eu não fui ainda tocado pela revelação. Eu fico impressionado com a criação, com a complexidade da existência. Me apavora, me acachapa. Mas Deus, uma relação com Deus, eu não sei, eu não tive. Em relação a Deus, se Deus é relação e se Deus é relacionável, eu ainda sou ateu, porque eu não tive uma relação com Deus. E Jesus diz que é normal, que qualquer um que tenha um mínimo de sinceridade diz, não, eu não conhecia Deus, porque o Filho não me revelou, eu não sei quem é Jesus, ele só me impressiona absolutamente, mas eu não posso declarar nada a menos que essa iluminação celestial exploda do nada, se esse Big Bang, se esse haja luz e houve luz, essa voz estourar em mim, do contrário, eu não alcanço, ninguém alcança. E bem-aventurado, no mínimo, que tem a honestidade de dizer, por mim mesmo eu não alcanço. E diz, vem o teu reino, me revela, me mostra. Eu não quero ser contado entre os sábios e entendidos presunçosos. Eu quero ser contado entre aqueles que não sabendo não sabem, mas que gostariam muito de receber uma revelação, uma iluminação divina. Essa é toda a indução de Jesus. E então diz, vinde a mim. Chama para uma relação pessoal. Não é para uma escola de rabinato, não é para nada que não seja uma relacionalidade pessoal. Vinde a mim. É comigo. Eu vou mostrar quem é meu Pai para vocês. Eu vou mostrar quem eu sou para vocês. Quando vocês começarem a vir a mim, vocês vão começar a receber a luz que até agora não chegou. Mas vocês têm que ter a humildade de virem a mim, declarando falência em todos os níveis já até aqui por mim ditos e afirmados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, filosoficamente cansados, existencialmente cansados, psicologicamente esgotados. Vocês que não têm mais ilusão, venham a mim. Enquanto você tem ilusão, o Evangelho não é para você, e nem você para o Evangelho. Um cara que diz, não, eu creio em Jesus, mas eu também creio na filosofia marxista, eu creio em Jesus, mas eu também creio na revelação do capitalismo, eu creio em Jesus,
mas eu também tenho um viés ideológico definido de qualquer natureza. Nenhum desses vieses tem nada a ver com Jesus, nenhum deles aguenta Jesus. De nenhuma natureza, nenhum deles, nem os neutros, ninguém aguenta Jesus. Ou o cara se converte a Jesus e se desideologiza todo dia um pouco mais, ou o evangelho não cresce enquanto a ideologia está presente e domina. Não cresce. E ninguém cresce tendo Jesus plus filosofia tal, Jesus plus ideologia tal, Jesus plus a psicologia tal. Você não cresce. Se você não largar tudo e vier para Ele, só para Ele, e mergulhar de cabeça nele, Ele não começa em você nunca. É um chamado absoluto, porque se Ele é Deus, o chamado tem que ser absoluto, não pode ser relativo nem mais ou menos. Ou pega ou larga de vez. Vinde a mim todos os que estáis cansados, de saco cheio, bem-aventurados os desiludidos, os que não andam mais de esperanças falsas em esperanças falsas, os que não têm mais razões transitórias para viver, os que não têm mais idiotices em razão das quais se confundirem e se enganarem. Bem-aventurados os que entraram em estado suicida. São os que estão mais próximos dessa revelação. Enquanto você está correndo atrás de borboletinhas, ou achando que a maior felicidade da terra reside numa bunda bem feita, ou que o grande cetro é aquele do qual você pega sexualmente, ou que a grande felicidade habita a primeira classe de um avião te levando para algum lugar que você ainda não foi no planeta, que não é redondo, é plano. Enquanto você é assim, não tem Deus para você. Tem religião, tem doutrinação, tem tudo isso, mas não é Deus ainda, nem é Jesus ainda. Eu sinto te informar, mas eu estou aqui para dizer o que Jesus ensinou. E foi o que aconteceu com esses que o seguiram, foi pessoal que largou a coisa toda. E quem não largou a coisa toda, não andou com ele, não foi a lugar nenhum, ficou lá. E se sepultou com aquilo que idolatrava. Vinde a mim todos vós, os que estáis cansados, e os que levam essa sobrecarga. Os sobrecargas é muito peso, é muito peso, é muito peso. É muita angústia, é muita obrigação, é muita necessidade de demonstração, é muito apelo de validação, é muita busca de realização, o que gera carência e mais carência, frustração e mais frustração, o que faz a existência ir se tornando dia a dia num vazio insuportável. Se você é uma pessoa para quem esses enganos todos estão se manifestando e você está cansado de ilusão e sobrecarregado de correr atrás de idiotices e de carregar o fardo da bobagem e do que não vale, vem a mim. Vem a mim e eu te aliviarei. Isso é que é maravilhoso, eu te aliviarei. Ele não diz, você não vai sentir mais nada, eu vou te ensinar o caminho da impessoalidade, você não vai ter nenhuma dor, nenhum sofrimento, não. Ele não vai te ensinar o caminho de Siddhartha, Gautama, do Buda. Um cara legal, mas que precisava conhecer Jesus para comer, beber e se alegrar em Deus e descobrir que a síntese não está na mortificação da pessoalidade, mas apenas na mortificação da falácia da pessoalidade,
Que quanto mais pessoa real houver amando a Deus e amando o próximo, mais Deus se manifesta no ser. Como Jesus, que aqui em cima mesmo diz que ele exclamou com alegria, dizendo, graças te dou. O Evangelho está cheio de alegria. Alegria por um pecador, alegria por uma ovelha achada, alegria por um filho perdido que voltou, alegria por um administrador infiel que pensou melhor e melhorou a vida, alegria, alegria. Aí ele disse, olha, quando eu ressuscitar, vocês que estarão tristes vão outra vez se alegrar, e vão se alegrar com uma alegria que ninguém poderá tirar. Portanto, com uma pessoalidade extravagante, abundante, que vai estar plantada na realidade da minha ressurreição. Isso é totalmente diferente de matar a pessoalidade para diminuir a dor e o sofrimento. Isso é transcender a isso tudo, vivendo na esperança da glória de Deus, se gloriando nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação faz a gente crescer, produz perseverança, experiência, esperança, estabilidade mental, total, tira o medo. Enfim, venha, eu aliviarei você. Você vai andar leve. Aprenda de mim, tome o meu jugo, a minha canga no ombro. Porque você tem o que aprender comigo. Eu não estou chamando você para o vazio. Eu estou chamando você para uma vida leve e que carrega apenas o conteúdo do Evangelho, da minha graça. Tomai sobre vós o Evangelho. O meu jugo é o Evangelho, que é amor, ame o próximo. Não se vingue, não odeie, perdoe. Não ande ansioso, confie, creia, descanse. Você está perdoado, o Pai conhece você, cuida de você, confie nele. Esse é o meu jugo, que não é penoso, que só traz leveza. Mas você precisa tomar pela fé esse jugo que traz alívio. É o jugo do alívio. Tome. O verbo determina que é uma decisão sua, que é uma escolha sua, assim como vinde é um imperativo que determina a liberdade, o livre-arbítrio, a decisão do indivíduo que ouviu o convite vir e se entregar, vir e se abandonar, vir e se largar. E tome o meu jugo, que é o jugo do alívio, e aprenda de mim, aprenda a viver, aprenda a não carregar ódio, a não tentar, a não buscar vingança nem um dia, a não dar razão às suas iras. Aprenda a ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Aprenda a discernir a vida pelos frutos de amor, de justiça, de verdade. E não ficar impressionado com milagres, com demônios, com diabo, com curas, com profecias. Não. Aprenda de mim. Que fiquei e estou o tempo todo dizendo vigiai, orai. Estai atentos. Não temam quem pode matar o corpo, temam aquele que pode destruir a alma. Prestem atenção nos enganadores, em todos os que vêm em meu nome, ensinando aquilo que não é evangelho. Virão muitos em meu nome, ensinarão ao meu nome, dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, marcarão a data da minha vinda. Inventarão outros evangelhos, praticarão outra coisa. Gente que eu nunca conheci serão os que mais usarão o meu nome, o meu nome, o meu nome, o meu nome. Vai cair em estado de inflação,
de tão usado contra mim. Mas não sou eu. Aprendam de mim a discernir que o Evangelho só se manifesta como amor, justiça, verdade, humildade, domínio próprio, compaixão, reverência pelo próximo, pela vida. Aprendam de mim, assim eu sou, assim eu ensino, assim eu trato. Vinde a mim, aprendei de mim e aprendam os meus modos. Eu sou manso. Cara, não é possível que ainda sobre lugar para esses Jesuses diabólicos que vocês proclamam, cultuam e seguem. Jesus histéricos, cheios de ódio, de raiva, de inimigos, de muralhas. Triste é a vida e a história de vocês, em nome de Jesus contra Jesus. Melhor os que não sabem nada, melhor os que não declaram nada do que a situação de vocês que falsificam Jesus em nome de Jesus, contra o Evangelho, contra o Pai, todo dia. Que não querem aprender dele, porque não gostam dele. Você tem que admitir que você não gosta de Jesus. Tem um monte de gente me vendo aqui que não gosta de Jesus. Eles gostam da narrativa religiosa que alguém criou para eles, mas Jesus mesmo, eles não suportam Jesus, porque ele é manso. Eles querem um Jesus fodão, um Jesus que quebra, que mata, que arrebenta, que separa o joio do trigo já aqui na história, que diz quem é quem. É disso que vocês gostam. Mas de Jesus vocês não gostam, não. Desse Jesus manso, humilde de coração, um Jesus aberto para a dor humana, para a condição humana, de todos os seres humanos, de qualquer ser humano que venha a ele, não importa quem ele seja, se tem pinto, não tem pinto, qual é o tamanho dele, qual a cara dele, qual a cor dele, onde ele nasceu, de que origem ele é. Tudo me foi entregue por meu Pai e todos os que quiserem vir, venham. Porque eu estou aberto especialmente aos falidos, aos cansados, aos sobrecarregados. E o meu coração é humilde para acolher. Não estou procurando titularidades de nenhuma natureza. Eu dou graças ao meu Pai que ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. A esses que, sendo tocados por essa palavra, disseram, é para mim, só pode ser para mim. Um cara como eu só tem chance se for com um Deus como ele. Venham a mim, porque eu sou manso, eu sou humilde, eu sou fértil de coração. Meu coração divino tem humus para todos os humanos que queiram se plantar em mim e crescer como árvores de vida, como rebentos de graça. Venham a mim. E esse é o poder que eu tenho, que o Pai me deu, de dar descanso para qualquer alma humana que chegue com esse espírito quebrantado. E achareis descanso para as vossas almas. Descanso. Você atravessa esse mundo de perrengues, paradoxalmente com a alma descansada.
vão chegar um dia e vão anunciar a minha morte se eu não morrer subitamente. Eu receberei esse anúncio com a alma descansada. A morte já não me mata, não tem nada que tenha o poder de me destruir, eu estou nele. Vim a ele, me entreguei na minha falência a ele, e ele me aliviou, e com ele eu tenho aprendido o jugo suave, o fardo leve, transferido isso para milhares e milhões de outros que estão aprendendo dele todo dia, e que estão experimentando descanso. Descanso, é verdade, isso é verdade. Estão aprendendo, não só se aliviaram, mas estão encontrando descanso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para não dizer que tu preparas-me perante mim uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda e a bondade e a misericórdia me seguem todo dia. Eu estou sendo seguido e perseguido por bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Mesmo quando eu não sabia, mesmo quando meu pai é agnóstico, sendo honesto bastante para não ter coragem de dizer que cria em Deus, dizia que era agnóstico. Mas quando eu nasci, ele olhou para mim e ficou tomado de uma certeza tão grande de que a minha vida tinha significado, que ele me tomou no quarto da Santa Casa de Misericórdia em Manaus. E à tardinha, sem ninguém no quarto, ele me levantou de uma esquina daquele casarão velho da Santa Casa. E me ergueu aos céus e disse: Deus, eu não sei se existe Deus, mas se há Deus, eu quero entregar esse meu filho para ser de Deus, para manifestar a palavra de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Eu só te peço que ele não seja um sacerdote a quem seja vedada a alegria do casamento e do amor e da procriação. Por isso eu te peço, era o agnóstico, que não tinha nada a ver com nada. Mas ele disse, e não sabe nem explicar, não sabia por que disse: eu entrego esse meu filho a ti para que ele seja um pastor de almas. Porque aqueles que são pastores de alma, ele, na limitação dele há 45 anos atrás, disse: a esses é dada a chance de ter mulher, ter filhos e de procriar. Eu quero que ele seja cheio do teu espírito, da tua sabedoria, mas que ele tenha a alegria de amar uma mulher e de criar filhos. E me deitou de volta ao berço, não disse nada para ninguém, e só teve coragem de me contar essa história depois que eu fui ordenado ministro presbiteriano, 21 anos depois. Porque ele disse que mesmo depois de se converter, nunca quis me contar essa história para não tentar me influenciar de modo algum. Ele disse: tudo veio de Deus, um agnóstico entregou você a Deus, então o Deus que recebeu iria levar você e fazer de você o que você quisesse. Ah, meus amigos, me desculpem vocês, mas eu tenho todas as razões do mundo para crer no que ele disse. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Pai e o Filho espontaneamente o quiserem revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está dito de novo, Jesus, mais uma vez. Tu foste ouvido, a tua palavra está sendo proclamada com fidelidade, com verdade, com simplicidade. Eu te peço, ó Espírito de Cristo, que tu ilumines milhares de mentes e de corações. Porque sem ti nada se pode fazer e não existe nenhuma persuasão humana que faça esse milagre acontecer, se ele não proceder da tua revelação. É o que eu te peço agora, eu sei que tu estás fazendo, porque a tua palavra não volta para ti vazia, antes cumpre o que te apraz, conforme tu a designaste. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Em teu nome. Amém e amém.